Teams hoje está meio lento, mas tá indo. Tá, começando então a gravação, vou projetar a tela aqui. Tá, Frederico, bom dia, Frederico. Consegue me ouvir, Frederico? Bom dia, professora, tudo bem? Tudo bem. Dormiu bem com esse calor? Estamos Tá tendo difícil? Exato, estamos tendo que achar os meios para passar por ele. Tá, não tá? Tem duas coisas difíceis aqui, né? Que a gente tá enfrentando esse ano, calor e Covid, né? Aham. Mas para a Tá senhora que fácil tá, não, né? mas para senhora que tá aí nessa praia, tá mais fácil, né? No sonho, né? No sonho. Eu coloco esse painel aí de fundo porque eu tô sonhando, né? Quem sabe, ó. Tá certo. A gente coloca aquilo que a gente tá sonhando, né? Porque com esse É, calor aqui, você sabe que hoje vai fazer 39 graus aqui em Goiânia, né? cara, Previsão. só vai piorando. 9% de umidade. 39 graus, 9% de umidade, isso não é fácil, não. É realmente Nossa, clima de deserto, né? A é, gente fica até com falta de ar, mas vamos lá, né? Nós vamos vamos lá. sobrevivendo. Pessoal, Exato. bom dia então para todos, né? Não sei se vocês já verificaram ontem, finalmente ontem, eu consegui colocar a lista de atividades para vocês. Tem lá no Moodle, então, toda a explicação como vocês vão fazer, né? Entrando pela sala, o mesmo caminho que vocês fazem aqui, né? Vocês entram na sala, pelo e-mail, lá pelo Moodle, vocês entram no link da sala de aula, não é isso, do Teams? É a mesma sala. Nessa sala de aula, lá em cima, né, na barra de ferramentas, tem tarefas. Vocês vão entrar nessa barra de ferramentas tarefa e simplesmente, né, fazer o acesso lá, clicar em cima e vocês vão ver a lista de atividades. Vocês vão executar a lista de atividades, ela começou ontem, ela tem um prazo. Começou ontem, ela vai até dia 19 de outubro. São 10 questões, tá? E elas têm uma pontuação, né? Todas as questões eu coloquei como um ponto. Ela dá um total de 10. Mas, por enquanto, ela não vai contar ponto, e sim presença. Está discriminado lá também para vocês. Presença referentes às atividades assíncronas. E assim que você terminar de executar, você vai só marcar o gabarito. Logicamente, você tem que fazer num papel, mas você vai só marcar o gabarito para mim e enviar. Certo? Tudo bem? Tudo bem, Frederico? Você já tinha visto isso? Sim, sim, senhora. Quer dizer, eu vi Já hoje, viu? na verdade. Você viu hoje, né? Então, Tá? tá claro, né? Você achou que tá claro aí para todo mundo encontrar a lista lá? Não vai ter dificuldade, não, né? Acredito que não, Acredito né? que sim. Acredito que sim. É, Acredito que tudo bem. tudo bem, né? Ok, Breno. Então, é isso aí. Né? Vocês têm aí um prazo maior para execução, tá? Exatamente porque a primeira, né, que nós estamos executando, eu também demorei para poder conseguir fazer, elaborar, também não foi fácil para mim, mas tá resolvido, tá? Então, a gente vai continuar aqui no nosso livro, é a página 30. Porém, o livro ele traz de uma forma um pouco mais confusa, né, os detalhes aqui, e aí a gente vai tentar simplificar isso ao máximo, porque tem muito cálculo, é importante, vocês vão ver que a lista lá, os 10 exercícios são todos de cálculo que eu coloquei para os senhores. E a gente, antes de vocês entregarem, a gente vai ter um plantão de dúvida, tá? E o plantão, talvez eu vou ter que alterar um pouco o horário do nosso plantão na segunda-feira, porque o de vocês é das 4h30 até as 5h30. Talvez eu vou ter que mexer um pouquinho, porque eu tenho uma audiência online, mas tudo bem. A gente vai, eu mando um recado para vocês certinho, antes disso, tá? Mas na segunda-feira próxima a gente vai dar o plantão. Talvez a gente vai ter que, o horário que vai ter que ser um pouco mais tarde, por causa, dependendo do horário dessa audiência. Mas ainda vou a confirmar, tá? E a gente vai, então, trabalhar aqui
essa questão aí continuando, né, o nosso conceito de, a gente falou na semana passada, na terça-feira passada, com relação a preparo de soluções. Falamos de todas as etapas de preparo de solução, o procedimento, né, como medir a massa, quando eu trabalho com solução no estado soluto, no estado sólido, quando eu tenho soluto no estado líquido, né? Falamos como que tem que encher o balãozinho, completar, solubilizar, homogeneizar, virar de cabeça para baixo, foi tudo isso a gente trabalhou, né? Agora vamos para a parte de cálculos. E aí eu peguei aqui alguns exemplos mais sucintos para ficar mais esclarecido para vocês. Então, isso aqui não está no livro, mas isso aqui corresponde à página 30 do livro de vocês, tá? Não é bem o que está lá, mas é uma explicação mais clara. E depois a gente entra propriamente no livro de vocês. Mas quem quiser aí pode abrir no livro na página 30, que a ideia é a mesma, só o texto que está um pouco mais, palavras mais simples que eu achei para poder trabalhar com vocês. Tudo bem? Frederico, vamos lá, você me ajuda hoje aqui? Concentração em gramas por litro? Só esse primeiro pedacinho aqui, ó, o pessoal acordar. Sim, senhora. Só deixa eu ver se eu consigo uma melhor aqui na minha tela. Tá ruim aí a visualização? É porque eu tô no celular, né? Aí a tela fica menor. Fica menor. A senhora quer a senhora ainda quer que eu leia ou quer que pedir para outra pessoa? Eu posso Quem está tentar. aí no computador? Não, vamos pedir um colega seu, então. Quem está aí no computador que consegue fazer uma leitura mais tranquila para nós? Quem é que pode nos ajudar? Estou aumentando aqui um pouco também. Bom dia, colegas. Quem consegue? Bom dia, bom dia, bom dia. Eu acho que o pessoal está dormindo aí. Possível? Posso tentar? Pode, por favor. Concentração em gramas por litro. Esse termo é utilizado para indicar a relação entre a massa do soluto M, expressa em gramas, e o volume V da solução em litros. Então, a Muito bem. concentração de... Isso, concentração em gramas por litro, né? litro. Então, isso. É a massa em gramas e o volume em litros. Ok, obrigado. Quem que leu aí para nós foi o Lucas. Lucas, obrigada, Lucas, tá? Você vai nos ajudar hoje, então, Lucas. Vou ficar chamando você, então, porque o Frederico está com dificuldade. Quando nós trabalhamos... Oi, bom dia. Bom dia, bom dia. Quando nós trabalhamos lá no primeiro ano, a gente trabalhou uma questão, né, as propriedades específicas da matéria, e dentro das propriedades específicas da matéria, né, que a gente trabalhou solubilidade, volatilidade, densidade. Vocês se lembram como que eu determino a densidade de uma determinada substância? Como é que é a densidade? Massa dividido por volume. Massa dividido por volume. Né? Normalmente a massa é dado em gramas e o volume dado em quê? Em ml. Né? Massa por volume. Mas essa massa aqui era a massa de quê? E esse volume aqui era o volume de quê? Vocês se lembram? Da mesma substância. Da mesma substância. Então, era a massa da determinada substância X pelo volume ocupado daquela determinada substância X. Se a substância era água, então era o quê? A massa da água pelo volume da água. Se a substância era o ferro, era a massa do ferro pelo volume ocupado daquela massa de ferro. A uma determinada temperatura e pressão. E aí, logicamente, essa grandeza aqui, né, ela sofria alterações em relação à massa e volume, ou ela era constante? Em uma determinada condição de temperatura e pressão, ela era constante. Isso, em determinadas condições de temperatura e pressão, ela mantém-se constante. Por isso, é uma propriedade específica da matéria e ela serve para caracterizarmos a matéria.
Tudo bem? Lembrando disso. Agora, ele deu um outro termo, ele chamou de concentração em gramas por litro. Concentração em gramas por litro. Só que agora é uma forma de expressar a massa do soluto pelo volume. Mas volume de quem? Da nossa solução. Que nós estudamos na semana passada, que uma solução nada mais é do que a mistura de soluto mais solvente. E lembrando que o tamanho da partícula do soluto, né, que é na ordem de grandeza aí de 10, inferior, né, a 10 angstroms. Tá? Então, eu vou ter como expressar a massa do soluto em relação ao volume total. Mas esse volume, quando eu falo volume da solução, eu estou falando volume de quem, na verdade? É volume. Se eu tiver um recipiente aqui, importante a gente compreender. Um recipiente aqui. Tá? E se eu falar para vocês o volume da solução? Então, volume da solução. Esse volume da solução, ele envolve o volume de quem? Ele é o volume de quê? Vou fazer de cá. Pessoal, bom dia. O volume da solução é o volume de quem? Do soluto mais solvente? Do soluto mais do solvente. Então, o volume aqui, né, ele é nada mais é do que o volume do soluto mais o volume do solvente. Certo? Então, o volume da solução é o volume do soluto mais o volume do solvente. E a massa aqui? A massa é de quem? Lembrando. A massa é a massa do soluto. Certo? Então, isso é importante, entender essa relação quando eu falo assim, eu tenho uma concentração 3 gramas por litro, que é o resultado aqui desse exercício que a gente vai olhar ele aqui já. 3 gramas por litro, mas já analisando o resultado antes da gente ler o enunciado. 3 gramas por litro. O que significa? 30 gramas por litro. O que significa eu dizer 30 gramas por litro? A cada litro de solução, você tem 30 gramas de solvente. Soluto. Então, a cada litro, né, de solução, eu tenho 30 gramas do soluto. Então, vamos ler esse exercício. Lucas, lê para nós esse exercício aqui. Quer dizer, esse enunciado aqui, vamos entender como que ele resolveu ele. Para a gente fazer o raciocínio, né, de soluto mais solvente que volume. O hipoclorito de sódio, NaClO, produz uma solução alvejante quando dissolvida em água. A massa de hipoclorito de sódio contida numa amostra de 5 ml de alvejante foi determinada como sendo igual a 150 mg. Qual é a concentração em gramas por litro de hipoclorito de sódio nessa solução? Certo. Então, ele deu uma relação aqui, ó, importante, né? Ele falou que ele tem aqui, ó, hipoclorito de sódio. Todo mundo conhece hipoclorito de sódio, né? É utilizado aí, né, como alvejante, né, limpeza, né? É um agente oxidante extremamente forte, né? Porque eu tenho ligação aqui. Que tipo de ligação que eu tenho aqui, hein, gente? Hipoclorito de sódio, que tipo de ligação é? Você tem que bater o olho e falar para mim. Você não é expert em ligação. Que tipo? Bom dia, bom dia, bom dia. Iônica. Iônica. Iônica entre o quê? O hipoclorito, quem que é o hipoclorito? ClO. E o sódio. Né? Agora, se eu perguntar para os senhores que tipo de ligação
eu tenho entre o cloro e o oxigênio? Que tipo de ligação eu tenho entre o cloro e o oxigênio? Quando vocês estão pensando, eu estou fazendo um negocinho aqui, que eu só estou trazendo para cá. Só o que ele falou. Gente, bom dia. Hoje eu ia falar quarta-feira. A turma de quarta-feira, 7 horas, eles não respondem, não, eles dormem. Agora vocês não, vocês são a minha turma que fala. Né? Então, entre o cloro e o oxigênio tem ligação química também, não tem? Para formar o hipoclorito? Sim. E que tipo de ligação? É entre o cloro e o oxigênio. Acredito que seja iônica também. Não, é covalente. Cloro e oxigênio covalente para formar essa molécula. Agora, essa molécula aqui, na verdade, né, o hipoclorito, ele veio lá de uma ionização. Aí ele tem uma carga negativa, né? Porque ionizou, era um ácido. Perdeu, quer dizer, saiu o hidrogênio, deixou o par de elétrons, então está com carga negativa, liga com o sódio, que é positivo. É importante isso, bater o olho e está sempre relacionando. Então, esse aqui é, na verdade, um composto iônico, porque a ligação sódio com hipoclorito, mas entre cloro e oxigênio é ligação covalente. Bom, mas lá, não é o tema nosso agora, mas só recordando que a gente estudou muito isso, né? Bom, então vamos ler aqui ó, o que o Lucas... A massa de hipoclorito contida numa amostra de 5 ml, então eu tenho lá um recipiente, e o volume do nosso recipiente é quanto? 5 ml. Volume de quem? Da solução. Volume do soluto mais volume do solvente. 5 ml. De alvejante foi determinada como sendo igual a 150 miligramas. Então, nesse volume aqui, ó, que ele nos informou de 5 ml, usando aqui o raciocínio que eu já tinha feito, né? Eu tenho uma massa de hipoclorito, vou colocar HP que significa hipoclorito, de 150 miligramas. Certo? Tá claro aí? O enunciado é esse. Agora ele pergunta, qual é a concentração em gramas por litro de hipoclorito de sódio nessa solução? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço? Você divide Tem uma 150. resolução aqui. Essa massa de 150 gramas dividido pelos 5 mililitros. Sim, mas ele quer saber isso em quê? Em gramas por litro. Só que o que vai acontecer quando você dividir, nesse caso, por nossa sorte nossa, é que quando você fizer os dois em mililitro, um sobre o outro, o mili vai cancelar nos dois e vai me dar gramas por litro. Exatamente, porque aqui eu tenho ml e aqui eu tenho o quê? Miligramas, certo? Mas eu posso também, igual ele fez aqui sem necessidade, né? Ele fez as transformações. O que ele transformou? Ele transformou 5 ml em quê? Em partes do litro. Ele usou a regrinha de 3. 1 litro é o quê? 1000 ml. 5 ml, X. Posso fazer, né? Então, na verdade, 5 ml corresponde a quanto em litros? 0,00500 litro. A massa, mesma coisa, ele usou o raciocínio, né? E transformou miligramas para grama. Miligrama, mili é o quê? 10 a menos 3. Então, eu vou caminhar 3 casas para a esquerda. A mesma coisa que no litro, ó. Era só eu caminhar 3 casas para a esquerda. Assim, aquelas transformações de unidades, naquela escala lá, litro, decilitro, mililitro, centilitro, hectolitro e assim por diante, que vocês aprenderam lá no 4º ano do ensino fundamental, 4ª série, né, que chama, né? E aí, concentração, né, gramas
por litro. E dividir o 0,150 gramas por 0,05 litros, ou fazer igual o Enzo falou, que vai dar o mesmo raciocínio. É a mesma coisa, vai cortar milho comigo, 150 dividido por 5, que nada mais é do que 30. Né? Que seria isso aqui que o Enzo falou. Concentração é o quê? 150 miligramas dividido por 5 ml. Mili, né? 150 por 5, nada mais é do que quanto? 30. 30. Então, era a forma mais simples. Mas tem outra forma de fazer sem usar forma. Como é que eu faço? Uma regrinha de 3. Uma regrinha de 3, que é a melhor forma. Vamos montar a regrinha de 3. Como é que fica a regrinha de 3? Vou fazer ela aqui. Ó, ele tem aqui, ó, 5 ml. 5 mililitros tá para 150 miligramas, do mesmo jeito que 1 mililitro tá para X miligramas. Acredito que seja isso. 5 ml. Você quer trabalhar? Eu posso trabalhar aqui, eu posso fazer a transformação que fica melhor. Então, eu vou ter muitas casas aqui, ó. 5, ele já fez a transformação para nós, todo mundo entendeu isso aqui, ninguém tem dúvida disso aqui não, ou tem, pessoal? Podem falar. Bom dia, né? Um litro é 1000 ml. 5 ml são quantas partes do litro? Foi isso aqui que ele fez. Quem tem dúvida? Só fazendo aqui para quem tem dúvida. 1 litro é o quê? 1000 ml. Quantos ml eu tenho? 5 ml. Quantas partes do litro ele representa? X. E aí eu faço o quê? Multiplico cruzado. Então vai ser o quê? 1000 vezes X. Vou fazer aqui do lado, aqui, ó, só para quem tem dúvida, essa parte aqui. Vocês estão calados aí, eu não sei. Tem muita gente que tem dificuldade disso aqui, né? Só fazendo essa continha aqui, ó, para relembrarmos. Então, ó, eu vou fazer o quê? X, fazendo passo a passo, vezes o quê? 1000 ml é igual ao quê? É igual a 1, trabalhando com todas as unidades, né? Vou fazer aqui, vezes 5 ml. Vou ver esse pedacinho aqui. Confere? Tudo bem até aí? Passo a passo. X é igual a quanto, pessoal? 1000. 1 litro. Desculpa aí. 1000 não. Esse negócio aqui não consigo. 1 litro vezes 5 ml dividido por quanto? Por 1000 ml. Confere? Tudo bem aí? Para quem está com dúvida? ml com ml, vou dividir 5 por 1000. 5 por 1000, o que é? É 5 dividido por 10 a menos 3. 10 a menos 3 é 3 casas para a esquerda. 3 casas para a esquerda, nada mais é do que esse valor aqui. 0,005 do litro. Tudo bem? Até aí? Tudo Sim, bem, pessoal? Sim, senhor. Sim, professora. Obrigado. Sim, é porque... E aí, simplesmente, eu vou montar a regrinha, né? Eu vou dizer que 5 ml é 0,005 do litro. Tá aqui. Tá para quantas gramas? 0,05 gramas. Mas eu quero isso o quê? 1 litro em gramas. Eu vou colocar para 1 litro, quantas gramas eu vou ter? É o mesmo raciocínio. E vai dar exatamente 30 gramas por litro. Tranquilo, pessoal? Tranquilo?
Vou tocar, não falando nada. Nenhuma dúvida, então vamos lá. Deixa eu aumentar aqui e vamos pensar. Isso é uma forma de expressar concentração, certo? Concentração do massa do soluto, né? Concentração quando tem uma solução, em relação ao volume da solução. Mas é só essa forma, professora, que eu tenho para expressar a concentração? Não. Essa é uma das. Mas nem sempre eu tenho a massa do soluto para eu calcular. E quando eu estou falando em química, né, uma das formas mais fáceis de eu expressar o que eu tenho ali é em relação ao quê? Quantidade de matéria, que nós reforçamos, né, aquele artigo com os senhores no início do ano, e ainda voltamos nele. E ele está lá na plataforma Moodle de novo para vocês olharem, e ainda tem até o experimento de Avogadro. Vocês viram lá o experimento? Viram, né, pessoal? Uhum. Então, tá ok. Lucas, lê para nós aqui, por favor, até, deixa eu ver aqui, deixa eu marcar onde eu quero que você lê para mim. Até aqui, ó. Por favor. Ok. Concentração e quantidade de matéria. É a relação entre a quantidade de matéria do soluto, em dissoluto, e o volume da solução, expresso em litros. No passado, esta unidade de concentração era denominada molaridade, ou concentração molar. Atualmente, por recomendação da International Union of Pure and Applied Chemists, o emprego desses termos vem sendo evitado. Em seu uso correto, a palavra molar significa por mol, e não por litro, como a definição da molaridade. Ver a nota explicativa nas páginas iniciais desse manual. Tá, isso aí a gente já falou com vocês lá naquele artigo também, né? Então, né, em caso correto, a gente fala concentração molar, que significa por mol, e não por litro, né? Então, a gente usa a quantidade de matéria, que é o volume da solução, quer dizer, a quantidade de matéria em relação ao volume expresso em litros, tá? Ok, tudo bem até aqui? Quantidade de matéria do soluto, né? Representada aqui por esse Nzinho e no subscrito aqui a palavra soluto, né? Anteriormente chamada aqui número de moles, mas nós já vimos que hoje a gente já não fala mais isso. É a relação entre massa do soluto, né? E a sua massa molar M e a massa de 1 mol da substância, expressa em gramas por mol. Também a gente já viu. 1 mol de determinada substância tem, né, 40, por exemplo, do potássio, do cálcio, 40 gramas por mol. Ok. Isso aqui a gente já conversou, inclusive, só para recordar. Então, vamos para o próximo tópico aqui. Deixa eu puxar aqui um pouquinho, para a gente não ficar... E aí a gente vai... Está embaixo aqui, depois eu vou aumentar, para ficar melhor. Consegue visualizar, Lucas? Sim. Só aumentando mais um pouquinho aqui, e aí a gente vai discutir esse primeiro exercício aqui de aplicação. Por favor, você pode ler para nós? Ok. Exercício. Qual é a concentração em quantidade de matéria da solução que contém 9,8 gramas de ácido sulfúrico em água suficiente para 10 litros de solução? Tá, então ele deu um exercício aqui, um enunciado. Vamos entender, né? Qual é a concentração? Só que ele agora não quer a concentração mais em quê? Em gramas por litro, como a gente viu o anteriormente. Ele quer ela em quantidade de matéria, certo? Da solução que contém, que já deu, 9 gramas de ácido sulfúrico em água, né? Então, contém 9,8 gramas de ácido sulfúrico em água, suficiente para 10 litros de solução. O que é isso aqui? 9 gramas de ácido sulfúrico, tá? Então, vamos aqui. Massa. Massa do ácido sulfúrico, H2SO4, é igual a quanto?
9,8 gramas. Em água. Quem é o meu soluto? Quem é o meu solvente, pessoal? Se eu tivesse um recipientezinho aqui, opa. O nosso recipiente aqui. E eu coloquei nesse recipiente mais ou menos isso. Ácido sulfúrico. Mais o quê? H2O. Não foi isso? Sim ou sim? Sim. Bom dia, bom dia. Sim, ótimo. Sim, senhora. Então, quem que é soluto, quem que é solvente aqui? Ácido sulfúrico soluto e água solvente. Isso, então, e a mistura, essa mistura homogênea, ele está considerando que o tamanho da partícula do soluto seja menor do que 10 angstrom, que ele já falou em solução. Então, já tem essa informação, não preciso preocupar. Quando ele falar em solução, eu já sei disso, né? Eu tenho uma mistura homogênea que gerou uma solução, tá? Dentro das características de solução, que ele já me informou. E ele falou que eu tenho 10 litros de quê? O volume da minha solução é igual a quanto? 10 litros. Certo? Então, o volume da solução é 10 litros. Se ele tivesse pedido qual que era a concentração em gramas por litro, como é que você ia fazer? Ei, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que a gente faria A se massa tivesse uma a concentração? A massa do soluto, que ele é dividido pela quantidade de litros da solução, o volume da solução. Exatamente, 9,8 dividido por 10. Né? E se eu tivesse pedido para nós qual é a concentração em gramas por litro, a gente ia pegar 9,8 gramas dividido por 10 litros. 9,8 dividido por 10 dá quanto? Sem pensar muito. Fala para mim. 0,97. Sem muito sofrimento. 0,98. Então, a concentração aqui seria o quê? 0,98 gramas por litro. Esse seria o valor da concentração. Né? Então, significa o quê? Que a cada litro dessa solução, de ácido sulfúrico mais água, né, se eu pegar 1 litro dela e tirar o ácido sulfúrico que está lá e mensurar a massa do ácido sulfúrico, eu tenho 0,98 gramas de ácido sulfúrico. Essa é a compreensão. Tranquilo? Sim. Tranquilo, Lucas? Sim, Tranquilo, senhora. Enzo? Tranquilo, Frederico? Tranquilo. Cadê o resto do pessoal? Quantos alunos tem nessa sala hoje? 25 alunos, pelo visto. 25 de acordo 25 aqui. alunos. Ah, mas eu estou só vendo 3. Cadê os demais? Estão sem microfone? Só vendo 3? Não estou vendo ninguém, né? Porque quando eu estou na lousa aqui, eu me sinto solitário. Se vocês não conversar comigo, eu fico assim, sem norte. Certo? Então, vamos lá. A gente está com você, professora. Obrigada. Então, todo mundo entendeu esse raciocínio simples, lógico, né, e tranquilo, tá? Essa linguagem, é importante a compreensão dessa linguagem, porque daqui a pouco a coisa começa a complicar. Se eu não tenho entendido esse beabá aqui, eu não consigo aplicar nas coisas mais complexas. Vocês vão ver que a lista de exercícios que está lá para vocês resolverem, os 10 exercícios, eles não são simplesinhos, não, porque eu peguei só exercício selecionado de
vestibular e Enem. Tem muito exercício do ITA. Só não coloquei lá a instituição, tá? Exercício que eu, para resolver, eu tenho que parar um pouco e pensar. Porque exercício de cálculo de soluções, às vezes a gente tem que parar para fazer as reflexões. Não é de simplesinha assim, igual eu estou fazendo aqui, não. Aqui a gente está explicando a teoria, né? Mas eles não Mas a têm coisa aquelas pegadinhas. Mas eles não têm aquelas pegadinhas tipo a do Boro, não, tem? tem. Porque, assim, na verdade, Frederico, assim, o raciocínio ele tem uma sequência lógica, né? E se você não seguir essa sequência lógica, a coisa complica. Então, a primeira coisa que eu falo, quando nós vamos fazer exercício de cálculo, né, é ler e compreender o que está lendo. E colocar aquilo que você está lendo nos códigos matemáticos. Codificar dentro da matemática a leitura, a linguagem, né, a linguagem. Porque aí sim você consegue resolver. Então, a matemática tem que ser codificada, quer dizer, a leitura, né, a linguagem tem que ser codificada na língua matemática. Ou ainda melhor, resumindo, né, de uma forma assim, você tem que ler com a alma, né, com os olhos, não. Tá? Então, essa compreensão aqui é muito importante. Então, tá claro? Então, vamos embora agora para a resolução. Mas não é isso que ele pediu, professor. Ele pediu em quantidade de matéria, foi o que o Lucas leu. E o que é quantidade de matéria? O que é quantidade de matéria? Aí é que vem aquele conhecimento nosso. Quantidade de matéria, né, é que o Eileen colocou, inclusive, a equaçãozinha aqui anteriormente, né? Quantidade de matéria, quando eu expresso essa concentração em mol por litro. Mas mol de quê, professora? Mol é a quantidade de matéria do soluto em relação ao volume da solução. Então, mol por litro. Essa é a forma de expressar a concentração mais rotineira dentro da química. Eu não falo, a concentração de ácido sulfúrico era 0,98 gramas por litro. Sabe como é que eu falo? A concentração de ácido sulfúrico, né, que agora a gente vai entender isso aqui, ela é de 1,0 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Certo? Então, eu expresso em mol por litro. Mol de quem? Mol de soluto. Em relação ao volume de quem? Volume da solução. Então, eu não expresso em massa. Normalmente, eu não expresso em massa. Eu expresso em mol. Aí, professor, e qual é a relação entre mol e massa? Aí é que nós vamos trabalhar. Mas, com licença, se a senhora fosse Sim. escrever, por exemplo, anotar isso num relatório ou alguma coisa, você colocaria mol e o determinado solvente, que nem está no exemplo. No solvente não, e o determinado soluto, que nem está no exemplo aí, como é que se chama mesmo? Ácido fúrico. Um H2 Ácido sulfato? sulfúrico, perdão. Eu Ácido esqueci. fúrico. Ácido fúrico. Isso, ácido fúrico. H2 É. sulfato. Tem um E quatro. o solvente, você precisaria determinar ele também? Por Não, exemplo, eu tenho. A gente tem uma forma de expressar também a concentração do soluto em relação ao volume do solvente. Também podemos expressar desta maneira, certo? É o próximo slide. Isso, eu vou falar nela, certo? Na verdade, aqui, ó, a gente expressa em. Já vou aumentar ele, inclusive. Deixa eu só aumentar ele aqui, já que você perguntou. É uma outra forma. Não é muito mais usada, mas temos que saber. É uma forma de expressar quantidade de matéria em massa de solvente. Certo? tá certo. Então, essa eu expresso em relação à massa do solvente. Nós já vamos falar nela. Tá certo.
Obrigado. Tá? Mas nós usamos muito essa aqui, ó. Concentração em mol por litro. Aí, professora, eu fiquei confuso, porque anteriormente você falou em concentração em gramas por litro. É uma das maneiras. Por isso que eu comecei aqui falando de quê? Da densidade. Porque o aluno vira uma bagunça na cabeça dele. Meu Deus, eu estudei lá no primeiro ano que densidade era massa por volume. Agora a professora vem aqui e fala que concentração também é massa por volume. Mas olha, nosso amigo inclusive falou muito bem. É a massa da determinada substância X pelo volume da determinada substância X em relação à temperatura e pressão. Concentração em gramas por litro é a massa do soluto pelo volume da solução. E ainda nós temos a concentração em quantidade de matéria. Quantidade de matéria, que é esse Nzinho aqui, ó. Esse Nzinho soluto, né, é a quantidade de matéria em relação ao volume da solução, normalmente expresso em litros. Isso é que é o considerado aí pela IUPAC. Tá? E isso, nós vamos lá. Então, voltando aqui. Então, ok, concentração, gramas por litro. Mas ele não quer em gramas por litro, ele quer em quantidade de matéria. Então, nós vamos fazer isso agora em quantidade de matéria. Vou seguir o raciocínio aqui e depois a gente faz um outro raciocínio. Então, ó, a concentração em mol por litro é o número de mols do soluto pelo volume da solução. Como é que eu faço isso, professora? O número de mols do soluto. Esse Nzinho aqui. Número de... não estou com... esqueço. Número de mols do soluto, que é esse Nzinho aí, minúsculo. Tá? Esse é o N, esse Nzinho aqui. Né? Ele colocou aqui que é a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto em gramas por mol. Isso é importante a gente compreender. Que é isso, professor? Então, o número de mols... Eu até o final de abril estou boa nisso aqui. Então, o número de mols, vamos reproduzir o que ele acabou de falar aqui. É a massa do soluto foi isso? Dividido pela massa molar do soluto. O que é a massa molar, gente? O que é a massa molar? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A relação de gramas por mol de cada substância. Isso, então, vamos lá, vamos voltar aqui no açúcar. H2SO4. Vamos achar. Deixa eu apagar isso aqui. Vou fazer aqui mais em cima, senão eu não consigo. H2SO4. Massa do hidrogênio. Já vou falar. Massa do enxofre. 32. Massa do oxigênio. 16. O que é isso aqui que eu estou colocando? Unidade de massa atômica. Não é isso? Ácido sulfúrico tem 2 átomos do elemento químico hidrogênio, tem 1 átomo do elemento químico enxofre e tem 4 átomos do elemento químico oxigênio. Se eu chegasse para os senhores e pedisse para os senhores, eu vou apagar isso aqui, todo mundo entendeu? Não entendeu? Vou precisar desse raciocínio aqui. Aqui foi só para fechar aquela ideia lá. Vou fazer aqui agora. Se eu chegasse aqui para os senhores e pedisse para vocês determinar o mol do ácido sulfúrico, como é que vocês fariam? A massa molar. A massa molar do ácido sulfúrico.
Eu ia pegar, ó, a quantidade de átomos que eu tenho na molécula de hidrogênio, no caso do hidrogênio são 2, não são? Vezes a unidade de massa atômica do hidrogênio, que é quanto? 1. 2 vezes 1, 2. Porém, eu vou colocar a unidade aqui. Enxofre, são a massa de um enxofre é 32, mas eu tenho quantos enxofre? 1. Então, eu vou pegar a quantidade de átomos de enxofre que eu tenho na molécula, vezes a massa de um átomo de enxofre, 32. 1 vezes 32 vai dar quanto? 32. E eu vou pegar a quantidade de átomos de oxigênio que eu tenho na molécula, vezes a massa de um átomo de oxigênio, em unidades de massa atômica, 16. Quanto que dá? 4 vezes 16? 64. 64. Oi, Gabriel, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, professora. Bom dia. E aí eu vou somar aqui, ó, continha, ó, somando isso aqui. Dá quanto isso aqui? 32, a 2 com 4, 6. 6. 6 é 3 com 2, 5. 5 com 6. 6 e 3. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu penso que é 98, né? Penso que é 90. Eu fiz alguma coisa errada aqui na minha continha? Você tem que somar na unidade 2 mais 2 mais 4. Oi? Na unidade, não? É 2 mais 2 mais 4. Ah, nossa senhora, a professora tá ruim, hein? Não tô conseguindo nem somar. Porque aqui deu 4 com 6, é 64 mais 34, né? Pelo amor de Deus, gente. Tô somando com 20, né? Só para ver que vocês estavam acordados. Então, aqui, na verdade, é 2, né? O 2 está aqui, né? Desculpa aí, hein? 2 aqui, ó. Então, aqui que vai dar certo agora. Senão, aqui o hidrogênio teria que ser 20, né? 2 com 2, 4, com 4, 8. Então, aqui vai ser 8. E 6 com 3, 9, 98. É só para ver se vocês estavam acordados. Vocês estão bem. 98 gramas. O que é isso, professor? 98 gramas. O que seria isso? gramas. O que é isso, pessoal? Seriam 98 gramas por 1 mol de ácido sulfúrico, né? Exatamente. É a massa molar do ácido sulfúrico em gramas por mol. Ou seja, a cada mol. Exatamente, colega. Né? A cada 1 mol de H2SO4, eu tenho 98 gramas. Então, isso aqui nada mais é do que a massa molar do soluto, no caso, o nosso soluto nesse exemplo é o ácido sulfúrico. Então, toda substância tem a sua massa molar. Como é que eu faço para encontrar a massa molar dela? É só eu pegar a unidade de massa atômica de cada átomo que compõe a molécula, multiplicar pela quantidade de átomos que eu tenho na molécula e depois somar. Certo? Somando, eu tenho, então, a massa molar, ou seja, a massa de cada mol. E o que ele tinha falado aqui, ó? Que esse Nzinho aqui
é a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto em gramas por mol. Ou seja, melhorando, né, isso aqui. 1 mol, nós já escrevemos aqui, ó. Vou fazer aqui de novo. 1 mol de H2SO4. Vou fazer num lugar melhorzinho aqui. Só fazer um negócio aqui diferente. Puxar isso aqui, deixar isso aqui lá. É mais fácil para nós. 1 mol de H2SO4 contém 98 gramas. Qual foi a massa do soluto que ele deu para nós nesse exercício? Qual foi a massa, pessoal? Só puxar isso para cá um pouquinho. 9,8. Contém 9,8 gramas de ácido sulfúrico. Esse 9,8 gramas é o quê? A massa do soluto. Que a gente até tinha feito o cálculo aqui também, que eu já apaguei, mas tá aí, ó, 9,8 gramas da massa do soluto. Qual é a quantidade de matéria que eu tenho nisso? X. Certo? Então, eu vou multiplicar cruzado aí, ó, 9,8 vezes 1, vezes o quê? 98x. O x vai ser igual a quanto? Quanto que vai dar o valor do x aí? Fala para mim. Fazer conta, não, que eu estou errando até na continha de soma aqui, ó. Tá ruim o calor hoje. Quanto que dá, gente? 98 gramas, ó. De novo, ó, vai ser assim, ó. 9,8 gramas vezes 1 mol dividido por 98 gramas. Grama com grama, corta. O meu resultado vai ser em quê? Em mol. 9,8 gramas dividido por 98 vai dar quanto? 10 a menos 1. 10 a menos 1 vai dar quanto? É a mesma coisa. 0,1 mol. 0,1 mol. Certo? Então, qual que é a quantidade de matéria que eu tenho em 9,8 gramas de ácido sulfúrico? Qual é a quantidade de matéria? A pergunta. Que eu tenho em 9,8 gramas de ácido sulfúrico? Qual é, pessoal? 0,1 mol. Tenho 0,1. Em 98 gramas, eu tenho 1 mol. Mas eu não tenho 98 gramas de ácido sulfúrico, eu tenho 9,8. 9,8, então eu tenho 0,1 mol. Como que ele queria o resultado? Ele quer que eu expresso a concentração em quantidade de matéria de solução, contendo 9,8 gramas de ácido sulfúrico em água, suficiente para 10 litros de solução. Ele quer em 10 litros, ele não quer em 1 litro, mas ele quer ela em quê? Em grama, em mol por litro, quantidade de matéria, então ele quer em quê? Em mol por litro. Como é que eu faço isso, professora? Simplesmente vou dividir o 0,1 mol por 10 litros. 0,1 dividido por 10 vai ser o quê? 10 a menos 2, né? Nada mais é do que o quê? Posso expressar isso da seguinte forma: 0,01 mol por litro. 0,01 mol por litro. Vou apagar isso aqui, deixa eu colocar de novo. Vou aqui da minha mão. Então, a concentração é o quê?
0,01 mol por litro. Quanto que a gente tinha falado anteriormente que a concentração era o quê? Em massa. A concentração em massa era o quê? Qual era a concentração em massa, pessoal? Pessoal, qual era a concentração em massa? Era assim, 0,98 gramas por litro. Foi assim que nós expressamos aqui, que eu apaguei aqui, ó. Foi ou não foi? 0,98 gramas por litro. Certo? É uma forma de expressar. Mas, normalmente, eu vou chegar para você e vou falar assim, ó, eu tenho uma solução, no laboratório eu chego e falo, olha, eu tenho uma solução de ácido sulfúrico aqui, 0,01 mol por litro. Olha, professor, o que significa 0,01 mol por litro? Significa que a cada litro dessa solução, você tem 0,98 gramas do ácido sulfúrico. Então, você vai trabalhar, vai brincar de transformar um em outro. Certo? Então, essa é uma das formas mais comuns da gente trabalhar a concentração em quantidade de matéria em relação ao volume da solução em litros. Como é que eu trabalho quantidade de matéria? Simplesmente, eu pego a massa que eu tenho e transformo isso em massa molar. Como é que eu faço isso? Eu tenho que achar a massa de 1 mol. Como é que eu acho a massa de 1 mol? Eu pegar as massas, as unidades de massa atômica, multiplicar pelas quantidade de átomos que eu tenho na molécula e somar. E eu tenho, então, a massa de 1 mol. 1 mol de ácido sulfúrico tem 98 gramas. Se eu chegasse aqui e falasse para vocês assim, H2O, água, 1 mol de água. Fala assim, ó, hidrogênio é 1 unidade de massa atômica e oxigênio é 16 unidades de massa atômica. E perguntasse assim para vocês, qual é 1 mol da água? 1 mol de água. Qual é a massa molar da água, do H2O? Como é que vocês iam fazer para mim? Duas vezes 1 e 1 vezes 16? Isso, então 1 vezes 2, 2. 16 vezes 1, 16. 16 com 2, 18. Então, 1 mol de água tem quantas gramas? 18 gramas. Aí, se eu chegasse para você e pedisse assim, eu quero que você determina para mim em 10 gramas de água, qual que é a quantidade de matéria que eu tenho? Como é que você ia fazer? Eu pegar 10 e dividir por 18? Exatamente, olha. Vou apagar aqui, é borracha também. Eu ia fazer isso, né? Ó, se em 1 mol eu tenho 18, mas eu tenho agora não é 18 gramas de água, eu tenho 10 gramas de água. Qual é a quantidade de matéria? X. E fazer a continha, né? Então, o que eu vou pegar? X é igual a 10. Eu não posso esquecer de sempre colocar as unidades, porque eu tenho que cortar. 1 mol dividido por 18 gramas. Lembrando, então, que grama, 1 grama, corta, eu vou dividir 10 por 18. 10 em 18 partes, e a minha unidade aqui vai ser o quê? Mol. Então, foi isso que nós acabamos de fazer para o ácido sulfúrico. Tá claro isso aqui, pessoal? Vocês entenderam? Estão com dúvida? Podem falar. Sei que a primeira, né? Eu não usei o livro de vocês, porque o livro de vocês ainda é mais complexo do que isso aqui. Então, estou trabalhando de uma forma mais simples. Vocês vão ter uma certa dificuldade para resolver os exercícios lá. Então, comecem a mexer, porque aqui, ó, já dá para vocês resolverem alguma coisa, tá? E eu já vou sugerindo para vocês também, aqui, ó,
A página, que a gente já está terminando já, a página 36. Então, para vocês aí trabalharem, né, de uma forma mais tranquila, uma fixação nesse conteúdo, a página 36 do livro de vocês. Podem começar a trabalhar, tá? E na próxima aula, que eu falei, então, só em quantidade de matéria, isso é um tema difícil mesmo, pela primeira vez, e aí semana que vem a gente vai falar em molalidade, não é muito comum, mas eu vou apresentar para vocês, o Frederico perguntou, eu posso expressar isso em solvente? Pode, né? Ainda vamos falar em fração molar, tá? Que é as formas de expressar. Normalidade, que isso aqui já nem se usa mais, mas vou só mostrar para vocês. Composição percentual, tá? Que é uma outra forma. E tem um exemplozinho aí, e aí a gente vai para a parte experimental. Eu tinha a intenção de chegar até aqui hoje, mas a gente acaba planejando e não vai, né? Mas tá bom. Importante que vocês tenham entendido. Entender esses cálculos aqui ou não, pessoal? Sim, professor. Senhora. Sim? Sim. Tem alguém aí que está com dúvida e não conseguiu esse raciocínio? O importante é entender, então, o que é quantidade de matéria. O que é quantidade de matéria? Como que vocês definiriam para mim o que é quantidade de matéria? Nossa, que silêncio. Enzo, o que é quantidade de matéria? Caminho. Oi? Seria a quantidade de mols daquela substância? É a quantidade de mols. E o que é um mol? É de uma forma relacionada, a quantidade de matéria de uma forma relacionada com a quantidade mesmo de partículas e coisas que tem lá. No caso, a massa seria relacionada a uma questão de peso, né? Mas a quantidade de matéria realmente é relacionada à quantidade de entidades que tem no negócio. Tanto você tem a questão de Avogadro, não sei o que lá. Exatamente. Por isso que a gente estudou lá aquele experimento, coloquei o experimento de Avogadro e a gente estudou aquele artigo, né? É uma forma de eu pegar algo que eu não tenho como mensurar e transformar isso em algo mensurável. Porque é algo muito pequeno. Então, a constante de Avogadro, ela faz essa transição entre aquilo que é pequeno para aquilo possível de mensurar. É um padrão, por isso que a gente pegou lá 1/12 do carbono 12, é o U, a unidade de massa atômica, né? E aí nós chegamos, então, que essa transformação de 1U transformado para quê? Para 1 grama, né? Essa transformação de 32U para 32 o quê? Grama. Essa transformação de 16U para 16 o quê? Gramas. Por isso que aqui eu já cheguei na unidade o quê? Gramas. Mas para eu transformar 1U em 1 grama, eu tenho que usar aquele valor de Avogadro lá, que é 6,02 vezes 10 a 23. Ou seja, eu estou pegando algo muito pequeno e estou transformando em algo palpável, mensurável. É esse o padrão. E aí, esse 1 mol, né, é exatamente isso. 1 mol de ácido sulfúrico é 98 gramas. Ou seja, 1 mol é a quantidade de entidades que eu tenho lá. E quanto mensura essa quantidade de entidades? 98. Ou seja, eu peguei algo que não é mensurável e transformei em algo que é mensurável, palpável. E aí, a partir disso, eu trabalho. Então, é uma mudança de unidades, né, de grandezas. Eu transformo grama em mol em gramas. E a partir daí, balanço eu tenho. Não tem como medir massa, não tem? Porque se eu chegasse para você e falasse assim, ó, eu quero que você prepare para mim uma solução de ácido sulfúrico 0,1 mol por litro. Não,
0,001, né? Ou seja, 10 a menos 1,0 vezes 10 a menos 2 mol por litro. É assim que a gente fala no laboratório. Chega lá para o técnico e fala assim, ó, eu quero que você prepara para mim uma solução de 1,0 vezes 10 a menos 2 mol por litro de ácido sulfúrico. Como é que ele vai fazer isso? Qual que é o raciocínio que ele tem que fazer? Ele tem como chegar lá no laboratório e falar, então eu vou lá na balança e meço 1,0 vezes 10 a menos 2 mol. Coloco 1 litro. Ele tem como fazer isso? Hein, colegas? Não. Não. Então, ele tem que pegar esse 1,0 vezes 10 a menos 2 mol e transformar isso em massa. Porque massa, ele tem como mensurar. E como é que ele faz isso? Calculando a massa molar. Como é que ele calcula a massa molar? Pega a molécula do ácido sulfúrico, aí eu preciso conhecer, então, as moléculas, a substância. Calculo, então, a massa molar de uma molécula. Então, 1 mol de ácido sulfúrico tem 98 gramas. Fazendo isso aqui que eu mostrei para os senhores. E aí eu não posso esquecer daquela questão anterior, né? Que não está aqui. Mas, deixa eu só voltar aqui, só um minutinho. Tirando aqui. Voltando aqui. Só um minutinho. Vocês estão aí querendo sair da aula? Mas só um minuto, por favor. Está nesse material aqui. Só um minutinho. Isso aqui. Nós falamos aqui, pessoas, não falamos? Só voltando aqui. Nós mostramos isso aqui, né? Meu computador está meio lento aqui, não sei porquê, mas só voltando aqui. Que é exatamente isso que nós trabalhamos aí nos primeiros dias, não trabalhamos? Ah, 1/12 do carbono 12, então eu transformo isso, né, em unidade de massa atômica, 1/12 nada mais é do que uma unidade de massa atômica, um U, né? E aí eu chego nessa relação aqui, só voltando, isso aqui a gente já falou. Nós ficamos reforçando isso aqui com os senhores vários momentos, né? Então, no caso do carbono 12 é 12U, no caso do nitrogênio é 14U, no caso do oxigênio, hoje a gente falou do oxigênio, eu coloquei 16U, não foi? No caso do enxofre, eu coloquei lá 32U. Cada um tem, nessa unidade de massa atômica, como padrão, 1/12 do carbono 12, fazendo essa transformação, e aí o nosso cara, amigo, Avogadro, né? Pegou essa uma unidade de massa atômica, né? 1 grama dessa unidade de massa atômica, e chegou nesse valor aí lindo e maravilhoso, que é a quantidade de matéria. Né? Então, 4 unidades de massa atômica representa 4 gramas. Por isso que eu fiz lá hoje. Uma unidade de massa atômica do hidrogênio representa 1 grama. 16 unidades de massa atômica do oxigênio representa 16 gramas. Mas baseado nessa transformação aqui, 1 mol. E, consequentemente, então, eu tenho essa relação. Número de Avogadros, né? E aí eu tenho aí, ó, hidrogênio, 1 unidade de massa atômica, que representa o quê? 1 grama. Oxigênio, 16 unidades de massa atômica, que representa o quê? 16 gramas. Que é o quê? 1 mol, 1 mol, 1 mol, 1 mol. Cloro, 35,5 unidades de massa atômica. Massa molar, 35,5 gramas. Número de entidades, 6,02 vezes 10 a 23.
que representa 1 mol. 1 mol, então, nada mais é do que 602 sextilhões de entidades químicas, que é 6,02 vezes 10 a 23 partículas de um elemento. Consequentemente, a massa molar, a massa molecular, é simplesmente fazer aquilo que eu acabei de fazer hoje. Lá, oxigênio, hidrogênio, gás oxigênio, gás... Que a gente já trabalhou isso aqui, só voltando isso aí, né? Só para poder fechar a tabela aqui, só um minutinho. Oxigênio, 16U, 16 gramas. E assim por diante. Foi exatamente o que nós trabalhamos hoje. Tá claro isso, pessoal? Lembrado ou não? Só voltando aqui, ó. Tá certo. Sim, Voltando aqui professora. Tranquilo. Sim, não preciso falar mais, não? Não, mas Vocês se a já senhora querem quiser parar, continuar. né? Ó, CO2, como é que eu faço? Só tô voltando aqui no slidezinho que a gente tinha feito. 18U, para quem tá com dúvida. 16U, que eu sei que isso aqui tem dúvida, sabe? Ó, qual que é? 28U. Certo? Mesma coisa. Ó. Somando, né, não vai somar errado, deu 28. Água, acabamos de fazer lá para a água, ó. O que nós fizemos. Dá quanto? 18U. Ó, o ácido sulfúrico, ó, pega as massas, multiplica pelas atomicidades, 178U, certo? Se for o caso de uma estrutura, eu tenho que somar todas, né? E aí eu tenho, só estou passando aqui, isso aqui vocês têm. E aí acabou aqui. Lembramos disso, pessoal? Sim ou sim? Claro. Sim, senhora. E, professora, esses slides a senhora tem como disponibilizar aqui no Teams ou não? Ele está na nossa aula gravada. Eu vou confirmar, Frederico, mas eu acho que foi. Mas eu coloco ele lá vou disponibilizar. Se Sim, ele não sim. estiver, eu vou disponibilizar lá nas atividades assíncronas, para quem quiser recordar isso aí. Tá? Eu vou pôr ele lá junto. Tem lá o experimento de Avogadro, que é mais completo que isso, mas esse slide está só ensinando exatamente isso aí que a gente acabou de fazer. Tá claro isso, pessoal? Vocês não saem não, hein? Porque agora que eu vou fazer a chamada. Baixar a lista de presença. Baixar a lista de presença. Ok? Baixei a lista. Tem alguma outra reclamação? Alguma coisa que vocês gostariam de colocar? Não? Não? Tranquilo? Então, parando a gravação.